O nosso segundo ponto está no enfoque dado no segundo relato da criação do homem e da mulher. Portanto, o nosso segundo ponto é: não é bom que o homem esteja só. Agora eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 2, verso 18, e depois eu vou ler do verso 21 ao 23. Diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Amém? Agora eu quero que você preste muita atenção. A declaração não é bom que o homem esteja só partiu do próprio Deus. Não foi o homem que fez essa declaração. Essa declaração partiu do próprio Deus. E ao lermos essa narrativa, desconsiderando a primeira narrativa que nós lemos a respeito da criação do ser humano, nós podemos sim ser levados a pensar que Deus viu Adão triste no jardim, diante a sua tarefa diária, dando nome aos animais. E aí Deus chegou a uma conclusão ao ver Adão lá triste, achando então que ele necessitava de uma mulher para estar ao lado dele. Se pensarmos dessa forma, nós estaremos dizendo sim, que a mulher não fazia parte do projeto inicial da criação. Ela veio a existir para atender então uma necessidade do homem. Ela foi criada para o homem, para o ser masculino. Por isso é perigoso você ler somente o que está em Gênesis 2, desconsiderando o que se encontra em Gênesis 1. As duas narrativas, como eu disse, elas se completam. E pensar dessa forma é um grande erro teológico. Deus criou o ser humano macho e fêmea. A mulher já era certamente parte do plano divino da criação. O homem não poderia existir sem a mulher, pois desde o início do projeto de Deus, ele já pensava em uma diversidade de seres humanos, e não apenas em um ser humano isolado. Deus não pensava em criar apenas aquele ser masculino que chamamos Adão. Já no projeto inicial, quando você vai lendo Gênesis capítulo 1, você vai ler que Deus criou o homem e fez macho e fêmea, e logo abaixo, se você continuar lendo, você vai ver que Deus vai dizer: sede agora fecundos, multiplicai, porque esse era o projeto de Deus, que houvesse uma grande família, que houvesse então uma diversidade de homens e mulheres, a quais ele queria se relacionar, e isso já estava estabelecido assim por Deus, antes mesmo da queda, já havia sido ordenado por Deus. A expressão não é bom que o homem esteja só, declarada por Deus, nos revela a necessidade que o ser humano, e eu estou falando do ser humano, tanto homem e mulher, tem por um ser semelhante a ele, que lhe corresponda. Eu acredito que esta seja a ênfase desta segunda narrativa da criação do homem e da mulher. A ênfase está exatamente: não é bom que o homem
viva só. Por isso foi-lhe feito alguém que lhe correspondesse. Agora preste muita atenção, porque nós costumamos ver isso e desconsideramos algumas coisas. Primeiro, não havia ainda o pecado. Quando Deus está olhando para Adão, preste muita atenção nisso. Deus está dizendo para Adão: não é bom que o homem viva só. A mulher ainda não tinha sido feita, não havia ainda a queda do ser humano. Embora Adão não tivesse pecado e vivesse numa relação perfeita com Deus, entenda o que eu estou dizendo, e não havia pecado, nada que separasse o homem de Deus. Ele vivia numa relação plena no Éden com Deus. Ainda assim Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem viva só. Ele precisava de um ser que lhe fosse correspondente, mesmo no Éden. E eu acredito que isso se deve porque nós, seres humanos, fomos criados à semelhança de Deus, que é um ser plural, onde Pai, Filho e Espírito Santo correspondem um ao outro, são iguais. Assim nós somos feitos por Deus. E aí nós temos o mesmo sentimento, a mesma necessidade de um ser semelhante. A imagem que nós temos de Deus é a imagem do Filho. Embora o homem pudesse ter uma relação perfeita com Deus, ele ainda assim necessitava de um ser semelhante que lhe correspondesse. E com isso eu quero dizer para você algo muito sério. Você não pode viver uma relação espiritual só com Deus. Não é suficiente. Deus é suficiente para... Não é. Porque não existe uma relação com Deus que possa trazer a você e completar você como o seu semelhante. Você não vai ser abraçado por Deus, porque Deus é Espírito. Você não vai conseguir dialogar com Deus e Ele automaticamente virar para você e mostrar se está triste, alegre, porque Ele é Espírito. Mas eu sou espiritual demais, eu vivo na relação com Deus. Não existe. Isso não existe, é mentira, é engano. Pessoas que querem viver uma espiritualidade onde ela só vive com Deus, ela não está vivendo a espiritualidade cristã ensinada por Jesus Cristo, espiritualidade bíblica. Ela está vivendo uma fantasia. Não existe espiritualidade com Deus que não passe pelo ser humano, porque Deus vai usar o ser que te corresponda para se mostrar para você. Ele vai abraçar você através de um ser que corresponda com você. Ele vai falar com você através de um ser que corresponda com você. Ele vai tocar em você através de um ser que corresponda com você. Ninguém jamais viu a face de Deus. E não sou eu, Cornélio, que estou achando que Deus vai mostrar para mim a face dele, vai descer e vai conversar comigo num nível como muitos por aí querem dizer e viver. Nem Moisés viu a face de Deus. E quando a Bíblia fala que Deus se mostrava face a face, é uma linguagem usada para mostrar que Deus tinha uma intimidade, uma comunhão profunda com Moisés. Mas Moisés não viu Deus face a face. E quando ele desejou, Deus falou assim: Moisés, eu vou colocar você numa fenda de uma rocha, eu vou passar de costas, você vai ver um pouquinho da minha bondade. Mas não tem ser humano que consiga viver numa relação com Deus correspondente. Não existe. Então você dizer que Deus é suficiente é você não entender a sua relação com Deus. Você precisa do outro.
E é interessante porque o próprio Deus olha para Adão e nem pecado tinha ainda, mas mesmo assim ele diz, ele precisa de alguém. Não é bom que ele esteja só. Por quê? Porque só Deus é o homem só. Deus e o homem é só, o homem está só. Deus está dizendo isso, entenda. Ele está no paraíso, mas Deus diz, não é bom que ele viva só. Ele precisa de um ser semelhante a ele. Ele precisa de alguém que fale na mesma linguagem que ele. Ele precisa de alguém que dá o toque para ele sentir. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo estão na mesma estatura, são iguais e se relacionam da maneira mais plena e perfeita, nós também temos necessidade. Por isso a família. Tão lindo que Deus fez para nós. E eu sei que isso pode te assustar um pouco, né? Porque nós temos muito esse hábito de dizer, né? Porque é bonito dizer isso. Deus é suficiente para mim. Mas na verdade ninguém, gente, vai viver só de Deus. Deus, ele é suficiente para ele. Ele não precisa de nós. Você precisa dele. Mas ele vai usar vidas, pessoas para falar com você e ministrar você. Por isso também é necessário você reconhecer que você precisa do outro. Está me entendendo? Você pode dizer, Deus, o Senhor é tudo, eu preciso de Ti, mas eu preciso reconhecer que eu preciso do outro também. Não existe ser humano sem o outro correspondente. Você precisa do outro. Deus então se revelou a nós, na pessoa do Filho Jesus Cristo, para que pudesse corresponder a nós, você pudesse então ver. Jesus é a revelação de Deus para nós. Por isso ele se encarnou. Ele se fez como nós, seres humanos, para que nós então pudéssemos sim, dessa maneira, enxergá-lo e correspondermos. Mas Deus, Espírito, é muito mais pleno do que nós podemos entender, compreender. Ninguém, diz João em sua epístola, ninguém jamais viu a face de Deus.